Advertência: o vídeo que você vai assistir agora faz parte de uma tese e de um ensaio. Quase nada do que será dito tem a assinatura oficial da ciência astronômica. Por isso, tratando-se de ideias novas e propositivas, você poderia enquadrar este vídeo no campo da ficção científica. Quando você olha para o céu, durante o dia, e vê o Sol passeando sobre a eclíptica, não nota qualquer variação no seu volume e no seu brilho. A imagem do Sol, não o próprio Sol, executa um movimento circular aparente no céu, que na verdade, resulta de uma extrapolação do movimento do próprio planeta. Ou seja, é a Terra que se movimenta na direção da estrela, pois o Sol permanece relativamente imóvel em relação ao planeta. As possíveis variações na densidade da massa solar estariam sendo ocultadas, para nós, pela barreira do tempo. Essa barreira se expressa na demora a que a luz da estrela seria submetida, ao percorrer a distância de 150 milhões de quilômetros que nos separam, com a sua velocidade fixa e limitada. Isso nos obriga a ver o Sol sempre fora da sua verdadeira posição. Estas questões parecem se revestir de um cunho filosófico, pois envolvem o ponto de vista do observador. Quem trabalha com a ciência acha isso uma perda de tempo. Quando assumi os riscos de me aprofundar no caminho que apontava na rota contrária a que normalmente a ciência se dedica, notei que o ponto de vista do observador não deveria mesmo influenciar, diretamente, a realidade do universo. No entanto, ele poderia nos levar à compreensão de como algumas forças atuam no espaço-tempo, como é o caso da gravidade. Sendo uma força secundária ou de restauração, ela não pode ser somada às outras forças. O comportamento da energia potencial gravitacional é comparado, pelos físicos, ao de uma mola. A força seria nula quando essa mola estivesse na sua posição de repouso, e tenderia a diminuir negativamente, assim que a mola fosse comprimida. Não existiria, no espaço-tempo, uma suposta fase em que essa mola tivesse sido esticada além da sua posição de repouso. Neste modelo oficial, a expansão do universo ficaria em dificuldades. O que desde cedo chamou a minha atenção foi a dependência que o observador demonstra ter em relação à radiação cósmica. Isto é, sem ela, nós não poderíamos descrever o que aconteceria com as estrelas, colocadas a anos-luz de distância. Essa nossa dependência, em relação à presença constante da luz para vermos as estrelas, fez com que os astrônomos não mais pudessem tratar o espaço e a luz como sendo entidades independentes. Por exemplo, se o espaço se curva, a luz faz o mesmo, e vice-versa. Devido a essa aparente fusão entre ambos, o comportamento do próprio espaço é comparado com o de uma tira elástica. Na realidade, uma tira elástica ou uma mola são analogias, normalmente utilizadas para se descrever o movimento harmônico simples executado pela luz.
Ao perceber esses detalhes, senti-me como se estivesse à entrada do labirinto, visitado por Teseu na lenda grega. Na minha frente, estava uma das pontas do fio do novelo de lã, entregue a Teseu por Ariadne para que ele não se confundisse dentro do labirinto. Depois de matar o Minotauro, Teseu teria usado o fio para retornar, em segurança, à saída do labirinto. Pensei se não deveria seguir a minha intuição e puxar lentamente o fio do novelo de lã, mergulhando na caverna. Dali seguiram-se os textos que postei no site do ISU, e os vídeos lançados no YouTube, que abordam os reflexos que os pontos de vista do observador teriam sobre a interpretação da realidade, não sobre a realidade em si mesma. Notei que ao assumir esta atitude, não teria, necessariamente, que confrontar as leis da física. Além disso, que seria importante tentar dimensionar o papel de cada um de nós, na forma como interagimos com a realidade à nossa volta. Qual não foi a minha surpresa quando me deparei com alguns indícios que sugeriam que a nossa memória poderia influenciar o sentido da atuação de algumas forças que vemos agindo no espaço-tempo, como é o caso da gravidade. Para exemplificar, vou sugerir, a seguir, um modelo inédito para descrever a influência entre o Sol e os seus planetas. Como se trata de um ensaio, seria aconselhável que o espectador não levasse um modelo tão a sério, pelo menos até que novas evidências pudessem dar-lhe suporte. Quando olhamos para o céu aberto durante o dia, vemos o Sol se deslocar sobre a eclíptica do leste para o oeste, formando um círculo perfeito. Sabe-se que esse movimento circular resulta do repasse para o Sol, feito pelo observador, do próprio movimento do planeta. Na verdade, apesar do seu movimento próprio, o Sol permanece relativamente imóvel em relação à Terra. A observação do céu nos dá a nítida sensação de que estaríamos no centro do universo, pois tudo parece girar ao nosso redor. Johannes Kepler conseguiu escapar ao jugo da luz solar, que nos mostra o Sol sempre com a mesma massa e o mesmo volume. Por cálculos indiretos, provou que o movimento real dos planetas forma uma elipse ao longo do tempo, e não um círculo. Sem Kepler, não poderíamos ter tido sucesso ao enviar sondas para os outros planetas. De qualquer forma, a ilusão do movimento circular faz parte da nossa realidade física, o que sugere que a luz não é uma boa conselheira. Mesmo assim, se não fosse por ela, não teríamos como saber da existência das estrelas e dos outros planetas do Sistema Solar. O tempo ganha sentido, para nós, quando já nos descobrimos olhando na direção do nosso próprio passado. Ele representa uma verdadeira prisão para o nosso corpo físico, pois a nossa memória é indissociável do tempo. O tempo é a ferramenta básica que sustenta a nossa interação com o universo. Tudo que existe é o que pode ser lembrado, ou o que já está no nosso passado. Você já viu o que o Alzheimer pode fazer conosco nos estágios mais avançados da doença? Há um momento em que o paciente se desconecta totalmente da realidade, pois a supressão da memória retira dele a única ferramenta que lhe permitia a interação com os seus entes queridos. Tentando escapar do jugo da radiação cósmica, fiz uma coleta de dados fornecidos pela ciência, e que apontam para uma série de eventos que estariam ocorrendo no céu sobre as nossas cabeças, e que escapariam aos nossos métodos de avaliação mais sensíveis.
além da impossibilidade de se descrever o movimento elíptico dos planetas de forma direta, uma vez que a elipse resultaria da superposição das posições ocupadas por um planeta em momentos independentes do tempo. Existem outras incongruências. Por exemplo, como o Sol manteria a mesma massa e o mesmo volume ao longo do tempo, ele deveria lançar para o espaço sempre a mesma quantidade de luz e calor, atuando como se fosse uma lâmpada incandescente. Os planetas gasosos, ou de gelo, estão colocados a uma distância tão grande do Sol que, devido ao fato, deveriam estar congelados e inertes. No entanto, as naves Voyager registraram uma notável incongruência entre o albedo desses planetas e a quantidade de luz e de calor originados do Sol e que eles refletem para o espaço. No caso de Júpiter e de Saturno, eles refletem até 3 vezes mais luz para o espaço do que o esperado para aquelas distâncias. Se a energia irradiada pelo Sol fosse decaindo proporcionalmente com as distâncias, não deveria haver energia suficiente para justificar os ventos fortes, de até 1000 km/h, encontrados em Saturno. Sem entender o porquê, os cientistas atribuem o excesso de energia irradiada aos próprios planetas, que teriam uma fonte interna de calor. Há controvérsias